eu entendo que é uma coisa que me gratifica muito, porque a primeira infância, para mim, as pessoas acham que a primeira infância é só, a maioria das pessoas é uma criança pequena, né? Não é, é o momento da vida que mais se definem as competências e o funcionamento do cérebro, né, para as competências humanas, e que depois ficam para o resto da vida, né? Então, é um momento crítico para o desenvolvimento de habilidades, de cuidados especiais com as crianças, né? Cuidados responsivos, principalmente dos pais, né, dos cuidadores com a criança. É um momento, só para os ouvintes terem uma ideia, por exemplo, existe um desenvolvimento de cada função humana que é mais ou menos cronometrado, cronológico. Por exemplo, a visão se organiza nos primeiros 6 meses. Se nos primeiros 6 meses a criança nascer com algum problema, com alguma coisa que dificulta a visão dela, e não for corrigido, né, como a catarata congênita, e não for corrigido nos primeiros 6 meses, depois não adianta corrigir mais, que ela não vai enxergar mais. É porque o cérebro se organiza na direção da visão nos primeiros 6 meses, mas se não tem o estímulo da cor, das formas, da luminosidade, né, dos movimentos, ele se redireciona para outra área. Então, aquela área não vai funcionar mais, né? Então, é um período crítico, são os primeiros 6 meses. Uma cirurgia de catarata congênita tem que ocorrer dentro dos primeiros 6 meses. Como uma colocação de equipamentos auditivos numa criança surda tem que ocorrer no primeiro ano de vida, né? Depois fica mais difícil, cada mês que passa, porque o cérebro já está reorganizado em outra direção, né? E a parte emocional da criança se desenvolve até os 18 meses. Então, os cuidados, o carinho, os cuidados que tem que ter com a criança nesse período, a relação afetiva de quem cuida da criança com a criança, é decisivo, né? A criança não é um ser humano, não é um adulto em miniatura que tu pode ficar... não depende do tempo, né, o desenvolvimento dele, depende do tempo, é um tempo crucial, são os primeiros 1000 dias de vida, incluindo aí a parte dentro do útero, né? Então, é uma discussão, acho que importante. Eu criei um programa chamado Criança Feliz. Primeiro o PIN, né, o Primeira Infância Melhor, aqui no Estado, em 2003, já está fazendo 23 anos que o programa foi criado, está se mantendo, né, para acompanhar em casa as famílias pobres que têm criança pequena, né? E depois criamos um programa nacional que foi para 1.200.000 crianças, né, que ganhou um prêmio, inclusive o prêmio do Wise Awards, que é o maior prêmio que tem de educação, de inovação e educação da Fundação Qatar, lá em Doha. Em 2019 nós ganhamos esse prêmio. Então, nós temos que ter políticas de primeira infância bem desenvolvidas. E, infelizmente, ainda nós estamos engatinhando nisso, né? Mas eu tenho certeza que vai prevalecer pelo conhecimento. As pessoas estão cada vez entendendo melhor, e as pesquisas científicas estão apontando isso cada vez mais, que esse período é o período crítico da vida, que uma criança bem cuidada no início da vida aprende mais fácil, vai ser uma criança com educação maior que dos seus pais, com conhecimento maior que dos seus pais, uma criança menos violenta, né? Vai ser uma criança pacífica, portanto, vai ser um adulto pacífico, e vai ter, em relação a uma família pobre, vai ser um adulto com uma renda maior que dos seus pais e vai ajudar a família a sair da pobreza também. É um programa social importante. Nós inscrevemos no ECA, o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, não tratava da primeira infância, porque ele foi feito em 1990. Em 1990, ele foi promulgado em 1990. Em 1990, nós não tínhamos a ideia da importância dos primeiros anos de vida, como o cérebro se organiza com muita rapidez no início da vida, e fica para o resto da vida aquela organização do cérebro. Então, a partir do momento que a gente tomou conhecimento disso, nós fomos buscar experiências de alguns países, fomos estudar isso aí, e vimos que tinha que se criar programas e que tinha que se criar uma legislação da primeira infância, que não existia. Aí se colocou no ECA o Marco Legal da Primeira Infância. Então, é bem abrangente, foi uma discussão feita a muitas mãos, né, com muitos especialistas, né, e com instituições, com fundações que tratam dessa área também, e que abriu a porta para ter uma legislação que define a responsabilidade do município, do Estado, do governo federal, e da importância de ter, inclusive até na arquitetura das cidades, ter espaço para lúdico, para a primeira infância, que é decisivo para o desenvolvimento do ser humano.